Ganhando, perdendo ou empatando, você já sabe, análise tática, Cruzeiro 3, Vitória 1, com imagens diretamente do Mineirão. Aqui, nosso Paulo Roberto, nosso Paulo Analista, vai explicar o que aconteceu para uma partida tão ruim, tão abaixo, tão complicada do Vitória. Você que gosta do conteúdo, aperta aí no gostei, ó. É importante que você deixe o like aqui para que mais pessoas sejam impactadas por este vídeo. E, claro, aperta no inscrever-se, a nossa meta é 63 mil. Seu apoio é sempre fundamental. O Paulo vai trazer aqui os detalhes do jogo. É muito fácil falar, o Vitória foi mal. Beleza, o Vitória foi mal, todo mundo viu isso. Mas o que aconteceu? O que é que o Vitória tentou fazer que funcionou, que não funcionou? Enfim, vamos para mais uma. Vamos lá, Paulo, vamos que vamos. Vou dar o play aqui, você já pode começar, tá? Isso mesmo, Léo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nação rubro-negra. Vamos aqui analisar o que foi que aconteceu em Vitória 1, Cruzeiro 3. Começando pela organização defensiva, a gente vai observar como o Vitória buscou se portar, o que aconteceu durante a partida e como a gente teve muitos problemas que foram notórios no jogo. Nos primeiros 4 minutos, a gente viu que o Vitória ameaçou marcar com linhas altas, num bloco alto, no 4-3-3, como a gente está vendo aqui, Oswaldo pela direita, Mateuzinho por dentro, Alejandro pela esquerda. Só que essa formatação a gente só viu por apenas 4 minutos. 2 oportunidades a 3 ali em alguns momentos, que foi basicamente a dificuldade que o Vitória gerou no Cruzeiro nos 90 minutos. Foi quando teve essa marcação. Com o passar do tempo, a gente já viu que essa postura mais alta, essa postura mais agressiva para tirar esse 3-2-4-1 do Cruzeiro começou a diminuir, começou a oscilar e as linhas começaram a recuar, assim como aconteceu em vários outros jogos. E aí a gente começou a observar o famoso 4-4-2, já tradicional do Vitória, trazendo agora um pouco sobre o Cruzeiro, um time que gosta de construir por dentro, mas que depois termina a jogada muito pelos corredores laterais, como a gente viu agora, muito espaço no corredor lateral oposto, homem livre por dentro, um time que também descia alguns jogadores para o corredor lateral para gerar triangulações, para gerar aproximações e volume de jogo, e foi assim que o Cruzeiro começou a agredir a meta do Vitória, né, que, como eu falei, depois desses 4 minutos, que foi apenas uma ilusão de que o Vitória poderia ter uma postura mais agressiva na marcação e em bloco mais alto, o Vitória começou a baixar muito o bloco. O Cruzeiro começou a construir com os zagueiros acima do meio de campo, Zé Ivaldo com muita liberdade para construir, a gente não estava conseguindo pressionar o portador da bola, e teve vários momentos que Zé Ivaldo, inclusive, ele mesmo que construía, que ele tinha tanto espaço que ele chegava ali próximo à nossa área para tentar o cruzamento, tentar a finalização, e a gente já vê como o Vitória foi ali afundando a sua estratégia. Nesse lance aqui, a gente ameaça fazer uma marcação em alta, só que só sobe em 3 contra 5 do Cruzeiro, e aí, obviamente, não tem uma marcação-pressão que vai ser eficiente dessa forma, em inferioridade numérica. O Cruzeiro acelera a bola com tranquilidade, vai avançando, a Vitória vai sendo empurrado para trás, não tem reação, e a estratégia do Cruzeiro de trabalhar essa posse de bola, principalmente no campo adversário, com essa primeira linha e em vários momentos os volantes também com bola descoberta, foram fundamentais para eles agredirem mais o último terço, para eles chegarem ali mais e fazer a estratégia, né, que eles mais utilizam, que é cruzamento na área. E a gente vai agora para a terceira formação que o Vitória utilizou, que foi o 4-1-4-1, com a variação ali do 4-5-1, que tinha momentos que o Luan compactava e tal, mas a gente viu que foi a terceira plataforma de jogo defensiva do Vitória do primeiro tempo. Foi quando o Mateuzinho não ficava mais na frente, alinhado com o Alejandro, ele recuava mais para compactar a linha, buscando fechar esse corredor central e tentando alargar o campo. Só que não funcionou, e muito por conta da partida defensiva dos nossos pontos. A gente vai ver aqui como o William, lateral direito do Cruzeiro, sempre tinha muita liberdade no lado direito, porque o Cruzeiro, como eu falei, tinha peças por dentro, Lucas Silva, o Romero, o próprio Matheus Pereira flutuando entre linhas, mas também tinha um escape muito grande com o Marlon pela esquerda, como a gente está vendo nessa jogada, e no lance anterior do William também pelo lado direito, e os nossos pontas não estavam conseguindo acompanhar. Nossos laterais também, para fazer essa cobertura, estavam demorando muito, porque estava gerando muita dúvida, e acabou que o Vitória sofreu esse volume de jogo, muitos cruzamentos, um deles, Matheus Pereira, perde uma chance claríssima debaixo da trave. Arcânio fez 2 baitas milagres no primeiro tempo ainda, embora tenha tido ali alguns erros que a gente vai trazer daqui a pouco no momento com bola, mas foi um Cruzeiro que deixou a sua estratégia bem clara. Vou empurrar o Vitória para trás, vou construir com meus zagueiros à frente do meio de campo, vou carregar a bola por dentro e, quando possível, vou acelerar a bola no lado, porque sempre vou ter vantagem. E foi realmente assim. Cruzeiro deu uma aula de como conseguir gerar bola descoberta, gerar volume de jogo, aproximações na zona da bola, e quando não conseguia gerar essa vantagem pelo corredor central, sempre
desafogava no lado oposto, buscando esses laterais que avançavam muito, fizeram uma boa partida aí, que estavam sempre com liberdade aí. Foi muito fácil chegar no último terço, foi muito fácil gerar cruzamentos, foi muito fácil chegar à meta do Vitória. Foi o principal erro que a gente pode observar da organização defensiva, essas mudanças que o Vitória teve de plataforma e como essa postura mais, né, reservada na marcação, mesmo assim não foi suficiente. Agora a gente vai ver alguns problemas que a gente teve com bola, também destacando o nosso adversário que fez um baita jogo, mas que também não inibe a nossa fragilidade e os nossos erros perante, né, as nossas estratégias que não funcionaram. A gente vai observar aqui que o Cruzeiro em muitos momentos tinha uma marcação muito clara de avançar no corredor lateral para bloquear com volume, com os jogadores, fazendo ali uma igualdade numérica, uma pressão mais intensa no lado da bola, e isso em vários momentos nos trouxe algumas dificuldades. A gente tinha muita dificuldade de conseguir acelerar esse jogo com essa estratégia. Observe que quando a bola entra no lado, principalmente no Lucas Esteves, que foi o jogador que a gente mais tentou sair jogando, a gente não conseguia progredir. Porque o Cruzeiro fazia o gatilho de pressão quando a bola entrava no lado, marcava no 4-3-3, como a gente está vendo, assim como o Bahia marcava, e quando a bola entrava no corredor lateral, o passe de retorno para a Wagner já estava marcado. Gonçalves estava de costas e não conseguiu fazer o bom jogo para parar essa bola de costas. O Lucas Esteves tinha ali 2 segundos para poder pensar o jogo. Nosso volante, que vinha no apoio, principalmente distante, também vinha marcado. A Vitória não teve repertório. Mais uma vez, quando o adversário avançou as linhas, foi agressivo na marcação, conseguiu encaixotar a gente na marcação nos lados do campo, o Vitória não conseguiu jogar. E claro, a gente tem que enfatizar o método do Cruzeiro, que foi uma marcação bem agressiva, bem intensa e realmente nos inibiu, mas não pode também, todo jogo que um time subir as linhas, a Vitória não vai conseguir jogar. A gente tem que buscar alternativa mesmo, e tivemos no jogo, porém, muito pouco para o que a gente precisava para a partida. A gente viu ali que em muitos momentos agora a gente está variando para o 4-3-3, com o Mateuzinho fazendo a saída em V. Léo Condé viu que o Vitória estava com muita dificuldade, com o Luan e o Oliveira não estavam sendo acionados, estavam muito pressionados, e aí o Vitória baixa o Mateuzinho, mas ainda assim não funcionava o Mateuzinho pela direita, e a gente ficou refém de algo que a gente falou contra o Palmeiras, de algo que a gente falou contra o Bahia, e agora novamente contra o Cruzeiro. Bola longa, que é a principal arma, principalmente de uma equipe que não está conseguindo sair jogando. E aí a gente olha para a estratégia inicial de colocar o Gonçalves, o Mateuzinho, o Oswaldo, faz até sentido, porque você sabia que ia ser pressionado, vou forçar essa bola na frente para ganhar na velocidade, só que não acontecia. Os pontas tinham que voltar, tinham que jogar de costas, não estavam explorando a velocidade na frente e a gente estava perdendo muita posse de bola. Cruzeiro ou ganhava um lateral ou recuperava a bola, e aí era uma bola de neve muito grande para a gente conseguir intervir. Então, com a bola também foi um problema muito grande do Vitória, que acabou ficando preso nessa marcação-pressão do Cruzeiro. Agora a gente vai trazer alguns momentos do Vitória um pouco mais livre para construir, e alguns momentos que o Vitória conseguiu sair da pressão, que foi o que aconteceu quando o Mateuzinho foi para o lado esquerdo. Quando o Mateuzinho saiu da última linha, foi para a direita, não estava rendendo nada. Quando ele veio para o lado esquerdo, ele, Esteves e o Gonçalves, eles conseguiram ali gerar algum desafogo, só que aí eu vou concordar com o Léo Condé. O Vitória saiu muito pouco e quando saiu, errou muitas tomadas de decisões. Muitos erros de passe, muitos erros de condução e, vou repetir, foram pouquíssimas as saídas. 3, 4 saídas em 45 minutos é muito pouco. E quando conseguia, tinha muito erro individual. Então, é realmente uma partida que a gente precisa enfatizar todos esses pontos negativos. A gente pode ver que em alguns momentos o Cruzeiro até recuou um pouco mais as linhas, principalmente quando já estava ali numa intensidade muito grande, aí vinha recuperar um pouco o fôlego. Dá para ver que em 3, 4 momentos o Cruzeiro voltava, só que ainda assim o Vitória não conseguia fazer muito. A gente viu o Cruzeiro, mesmo em bloco baixo, povoando bem a zona da bola, fechando o corredor lateral, gerando igualdade numérica na zona da bola. O Vitória rodava a bola de um lado para o outro, tentava passe longo, tentava acelerar no Alejandro, ou um passe longo, e o Vitória não conseguia parar essa bola. Em alguns momentos você já vê que a gente tinha a alternativa de fazer a variação longa para o lado oposto, buscando ali o Zeca, o Oswaldo em alguns momentos, só que aí chegava no último terço, tomadas de decisão errada. Então, para mim, me incomodou muito a Vitória não ter repertório para sair da pressão. Me incomodou mais ainda a Vitória ter saído muito pouco. E, para piorar, o pouco que saiu foram de vários erros individuais, de vários erros técnicos, de Vitória muito pouco produtivo, para não falar nulo. Mas aqui, o primeiro tempo inteiro, o Anderson não foi acionado em momento nenhum. Na verdade, até no segundo tempo, o Anderson só foi ser acionado 30, 33 minutos. No chute de Janderson, no chute de Jamota, o gol foi um gol contra, ele não tinha muito o que ele fazer. Então, um jogo de muita
né, baixa produtividade do Vitória. A gente está vendo aqui que nos momentos que a gente tentava fazer esses cruzamentos para a área, só tinha um, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Vitória, quando saía, forçava o cruzamento e só tinha um jogador na área. Era 1 contra 3, 1 contra 4. E foi no primeiro tempo errando, no segundo tempo foi o Gamalho sozinho. Então isso realmente é algo que a gente precisa abordar e precisa ter uma mudança urgente. No segundo tempo a gente vai trazer aqui que ainda assim os mesmos erros persistiram durante grande parte do segundo tempo. Observe como também no segundo tempo o Vitória era pressionado, o Cruzeiro saltava a pressão, marcava com linhas altas, zagueiros no meio de campo, enfim, o 4-3-3 por zona, com gatilhos de pressão quando a bola entrava no lado e ainda assim o Vitória também ficou refém da bola longa durante ali parte do jogo. É claro que a gente saiu mais, principalmente quando o Cruzeiro começou a recuar mais as linhas, e aí foi que a gente teve um pouquinho de volume, ainda muito pouco, vale salientar, mas foi que o Vitória teve um pouquinho mais, né, de volume de jogo, mas também tivemos momentos de dificuldade no segundo tempo. Não à toa que nesse momento aí foram 3 lances seguidos de Vitória forçando bola longa, e Léo Condé já chamou 3 jogadores, porque não estava conseguindo sair novamente o Vitória, que voltou ali os 4 primeiros minutos, 5 primeiros minutos, tentando ali alguma coisa no segundo tempo, mas que depois novamente já foi implodindo, já foi ali recuando, né, um pouco as suas linhas sem a bola e já teve ali dificuldade para construir com passes errados, com, né, falta de repertório, quando é pressionado, sem dinâmica ali do segundo, terceiro homem em vários momentos para conseguir avançar nessa linha de marcação, ou até mesmo depois das substituições, quando conseguia avançar e quando o Cruzeiro fez o 3-1, deu a bola à Vitória e decidiu se recuar. Ainda assim, a gente teve muita dificuldade, e ainda assim, a gente apresentou os mesmos erros. Outra vez, cruzamento para a área, Léo Gamalho, 1 contra 3, atacando a área sozinho, e o Vitória forçando esse cruzamento, que não funcionou desde a primeira etapa. Gonçalves tentava inferioridade na área, Zeca tentava inferioridade na área. No segundo tempo, Jonas pegava, cortava os tempos também, e o Vitória em inferioridade numérica na área, até que alguns momentos a gente teve ali lucidez, situações onde a gente acabou, né, fazendo algumas mudanças, como a gente trouxe no primeiro tempo. O Vitória foi ali 4-3-3 com o Mateuzinho e o Willian saindo um pouco mais para fazer esse ver. E no segundo tempo o Léo Condé buscou até algumas alternativas, baixou o Luan entre os zagueiros, como a gente está vendo nesse vídeo aqui, fez uma saída em vários momentos em 3+2, com o Willian de um lado, o Mateuzinho do outro. Em alguns momentos um outro jogador baixava ali. O Vitória tinha ali nesse período, né, inicial do primeiro tempo algumas saídas, alguns escapes que não ocasionaram em produção e principalmente agressividade no último terço. Porque por mais que Léo Condé, e eu concordo, falhar no segundo tempo, a gente teve algumas saídas, alguns escapes, é verdade, saiu até. Mas não adianta você sair de uma pressão, chegar no meio de campo e ainda a bola na frente. É uma saída nula, a diferença é você tá perdendo a bola na frente e no momento você tá perdendo a bola aqui atrás. Então isso também foi um grande ponto. A gente viu que a gente realmente conseguiu sair novamente quando o Mateuzinho baixava pro lado esquerdo. Eu não entendi o fato do Mateuzinho ter voltado pro lado direito, já que ele termina o segundo tempo, o Vitória saindo por ele pelo lado esquerdo e ele volta pro lado direito. E aí depois o Condé, eu vi no momento que ele sinaliza para ele trocar com o Oliveira, e no momento que ele troca foi quando o Vitória sai da pressão, consegue acelerar com os Esteves e Mateuzinho na dobradinha, Oswaldo faz o cruzamento e Lucas Silva acaba fazendo esse gol contra aí bizarro, né? Mas a gente viu que foram a estratégia que o Vitória buscou utilizar. Depois que Giamota entra, Giamota passa a fazer essa função que o Mateuzinho estava fazendo, de vir por dentro, pegar essa bola e conseguir desafogar o Lucas Esteves, já que o Mateuzinho já tinha virado ponta direita nesse momento, após as substituições, entrou Jansen pelo lado esquerdo, Mateuzinho jogou pela direita, Giamota entrou por dentro junto com o Leonardo ali, para tentar conectar mais o Giamota, buscando chegar mais no último terço, na entrada da área, fazendo alguns passos ali, né, que eram para quebrar linhas, passos progressivos, mas, como eu falei, o Vitória ainda assim, tendo uns escapes horrorosos, produziu muito pouco, e o que mais me incomodou, produziu mais quando a água bateu na testa, né? Quando tomou 3-1, o Cruzeiro deu a bola e aí a gente conseguiu fazer alguma coisa. Porque até o Cruzeiro fazer o terceiro gol, quem estava mandando no jogo ainda era o Cruzeiro. O Vitória tinha várias substituições, mas o Vitória não agredia a meta de Anderson. O Cruzeiro fazia 3-1 e a sensação que a gente teve é que se o Cruzeiro quisesse manter o ritmo, ia ser o Cruzeiro dominando ainda do início até o final. E isso é o que realmente não pode acontecer. Trazendo agora a organização defensiva, a gente vai falar agora dos gols sofridos, de alguns erros do Vitória, marcando ainda aí no 4-1, 4-1, com variações para o 4-5-1, a depender da movimentação do Luan. Mais uma vez, a liberdade dos jogadores de construir essa bola, boa descoberta, a gente gerava ali algumas recuperações, mas tinha muita gente atrás dentro da bola, não tinha como sair em transição. Aqui o lance, né, do primeiro gol, perceba que o Oswaldo tá por dentro, né, marcando o jogador por dentro, e Oliveira que tá saltando. Na sequência da jogada, desenrolar,
outra vez o problema do entre linhas, jogadores livres entre linhas, e aí vem para mim o erro que foi crucial. Um dos erros, né? Primeiro que o Oswaldo não acompanha o jogador que ele estava fechando por dentro, talvez ele nem devesse estar ali, mas uma vez que ele acompanha o jogador, ele larga o Rafa Silva, se não me engano, que vai infiltrar junto com o Matheus Pereira, e aqui vem o Bamiuel fundamental, que é o Vini e Wagner saltarem basicamente no mesmo jogador. E aí o Matheus Pereira estava entre linhas, ele entra nas costas dos dois, e a gente acaba sofrendo um gol, né, de um erro muito grave. Segundo erro que aconteceu durante o primeiro tempo todo e no segundo tempo a gente foi finalizado com gol. Foi o espaço fora dos blocos, o espaço no corredor lateral. Perceba que na origem da jogada a Vitória recupera a bola. Só que aí Zeca, em vez de dar o balão, já dá em Oswaldo. Oswaldo, em vez de tirar a bola, tenta ali sair jogando e a gente perde a posse de bola novamente. Então, foi um gol que Zeca e Oswaldo perderam a bola atrás e os dois, em vez de continuarem ali pensando nos jogadores que estavam no lado, eles fecham por dentro. E olha a distância que os dois criam dos adversários que estão abertos. E aí, quando a bola vem, olha a liberdade para poder fazer o cruzamento. Muita liberdade, nenhum constrangimento e vaza depois tomou a antecipação do Rafa Silva porque estava focando apenas a bola, não observou a movimentação. Então foram alguns dos erros, né, que a gente viu. Olha essa jogada. Inicialmente está certo, né? 3-3, só que depois tem as movimentações do Cruzeiro, o Vitória não consegue fazer troca de marcação, jogadores ficam perdidos e aí o jogador consegue chegar no último terço, consegue atacar a profundidade com a dinâmica simples de terceiro homem. Só tocou, se movimentou, atacou espaço, ninguém consegue trocar marcação, ninguém sai ali. E agora a gente já vê o lance do terceiro gol. O Zeca demora muito de saltar no Arthur Gomes, que aí faz o passe e depois agride as costas do Zeca, que não tem muita reação para recuperar as costas. E a gente acaba sofrendo mais um gol, os 3 gols. Claro que tem o mérito do Cruzeiro, que mereceu até fazer esses gols desde a primeira etapa. Mas os 3 gols frutos de erros individuais e de erros coletivos expostos por Vitória, que a gente espera que não aconteça mais. Se você assistiu até aqui a análise, bote aí Botafogo 1, Vitória 2. Se você gostou, o que é que você acha, o que é que pode ser feito. Mais uma ótima análise de Paulo, para que a gente entenda coletivamente o que aconteceu, né? É isso, galera. Mais um vídeo por aqui. Hoje tem pré-jogo, tá? 19 horas. Tamo junto. Valeu, Paulo. Um abraço.